E agora só retomar aqui uma parte quando nos falou da censura. Falando-nos da censura na parte da revista, enquanto estava a tirar o seu curso de Económicas, na sua vida profissional, sentiu algum efeito da censura? Tive uma vez uma censura de um anúncio qualquer que se fez, mas que foi perfeitamente foi perfeitamente estúpido, não teve. Foi uma daquelas coisas, os censores têm um defeito, são pessoas humanas e também erram. E, portanto, aquele achou que estava ali uma palavra que podia ser interpretada, já nem me lembro bem o que era, mas foi a única vez que eu tive problemas com isso. A não ser numa outra coisa. Nós sabíamos que havia censura e, portanto, evitávamos que as coisas pudessem chegar à censura. Mas fizemos muitas coisas malucas. Nós fizemos um dia, quando lançámos uma coisa que era o seguro de condutor, que hoje toda a gente tem, porque é aquele seguro de passageiros que vai ao lado. Quando nós o lançámos, tivemos o lançamento combinado para o dia 1 de novembro. E estava tudo feito para o dia 1 de novembro e de repente, dia 1 de novembro não é exatamente o dia indicado. Porquê? Porque alguém se enganou e confundiu o 1 com o 2. Acabou por ser a 2 de novembro, que é o dia de finados. Mas toda a gente pensou que era 1 de novembro de finados. Portanto, metemos um erro aí. Mas a campanha de publicidade começava com uma coisa que eu tinha visto nas seleções, há muitos anos atrás, e que achei graça e que meti nos homens da agência de publicidade, que nessa altura era dirigida. Quem trabalhava connosco era um moço que também esteve aqui, que infelizmente esse já não está. E que a gente convenceu. Então era uma página ímpar do Diário de Notícias que começava: não leia. Isto é publicidade, não leia. Já lhe dissemos para não ler. Era o corpo inteiro a dizer não leia, não leia, não leia. Chegou ao fim, já leu, então vá fazer o seguro de condutor. E resultou brutalmente. Aí houve alguém que dizia: estamos a gozar com os jornais. Passou, não foi complicado. Eu, de facto, da censura, tirando as revistas, em que, de facto, o censor também não sabia bem o que havia de dizer, porque ele depois não percebia as piadas. Quando a gente dizia, nós chamávamos ao diretor o Broncas. E no ensaio para a censura era ligar para troncas. Então ele nunca percebeu bem o Broncas Troncas, porque aquilo nós percebemos, ele não. E, portanto, nunca se meteu muito connosco. De vez em quando havia alguns mais inteligentes que diziam: tenham cuidado, não façam. Mas a gente fez. Eu lembro-me também uma vez que eu fiz uma cena desgraçada no Teatro Avenida, porque entretanto falhou qualquer coisa. Eu ia fazer um bailado na minha condição, vocês não imaginam, mas enfim, primeira bailarina. E a certa altura apareceu-me a dizer: estamos aqui aflitos, há aqui qualquer coisa que não funciona, dizendo: o sensor já está desvairado. E eu resolvi fazer uma cena de ciúmes ao meu marido, que não sabia quem era, porque estava nos camarotes do Avenida. Eu fiz uma cena de ciúmes daquelas, chamei-lhe nomes, e alguém foi para o pé do censor, do censor: isto vai sair nas revistas. Não, isto é só para passar tempo. Está bem, aquilo usou umas palavritas que talvez não devia. Mas não. Eu não me posso queixar muito, nem da censura, nem da PIDE. Da PIDE, que nos meus tempos de estudante, estudávamos num café. Ainda hoje eu sei o número de telefone do café, que é 52878, que era o Gran Via, que é no quarteirão entre a Pascoal de Melo e a Praça do Chile. Era ao lado de uma agência funerária que depois apareceu ali. Nesse café ficava tudo, os nossos livros, nós trabalhávamos ali. O café estava dividido em duas partes: os estudantes e os futricas. Isto vinha a propósito de que agora já... Eu não percebi a segunda, os estudantes... Os futricas, que é como chamavam os que não eram estudantes. É como em Coimbra chamam aos que não usam capa e batina. Futricas. Mas isto vinha a falar da PIDE. Da PIDE. E todos nos conhecíamos, estudantes na ponta do café, na parte da frente do café, os futricas na parte de trás do café, porque iam jogar bilhar e aos cavalos. E um dia chegamos ao café e
estava lá um tipo que não conhecíamos de lado nenhum. Foi instantaneamente. O que é que nós fizemos? Juntámos-nos todos à volta dele e começámos todos a dizer mal do Estado Novo e dizer que a pizza aparecesse ali, que a gente lhes dava cabo do focinho e que os matava, tudo, tipo, levantou-se e nós atrás dele, vai-se embora, já sabes que aqui não te safas, põe-te a andar daqui para fora. E nunca mais tivemos chatices contigo. Porque nós íamos para ali para nos divertirmos e para estudarmos. E para fazermos umas brincadeiras. Sabe o que é mandar multidões? É sairmos do café e em frente, ainda hoje está lá uma coisa chamada A Sevilha. É uma loja de loiças. E de repente saímos todos do café e começávamos a ouvir. O gajo é maluco, está lá em cima do... O gajo atira-se ali de cima. E a certa altura estavam o quarteirão inteiro de gente parada a ver os tipos lá em cima e já havia gente que já os via. Pronto, então vamos embora que isto já acabou. Isso, a paragem de autocarro tudo falsa. Também fazia muita vez paragens de autocarro que a gente pintou. Íamos para lá, fazíamos uma brisa, 3 ou 4, quando aquilo vamos embora que o autocarro aqui não passa. Brincadeiras de estudantes, mas que serviam para uma coisa que eu acho que era fundamental, que era ali naquele café havia estudantes de vários cursos. Todos nos ajudávamos uns aos outros. Os de Direito ajudávamos a estudar Direito, nós ajudávamos a estudar Economia, os do Técnico eram nas Matemáticas, e, portanto, nós fazíamos ali uma autêntica sala de estudo, e os livros ficavam lá, não levávamos nada para casa, porque ficava atrás do balcão, era o nosso sítio. Eu não sabia o meu número de telefone de casa, mas sabia aquele. Era o sítio que a gente dava. E aí também se criou, do Gran Via, saímos 4 para o Império. Um de cada vez. Não fomos todos ao mesmo tempo. Influenciámos todos uns e uns outros. Eu fui o segundo, depois foi o terceiro, depois o quarto. Os 4 fomos ali para o Império. Íamos com o espírito que eu acho que é muito importante, que é o espírito de grupo. Eu não sei trabalhar sozinho. Adormeço. Mesmo a estudar, nunca soube. Tenho que conversar, tenho que falar, tenho que ver as coisas, tenho que ver o que acontece. Percebo e respeito muito aqueles que ficam parados a manhã inteira. Não é a minha praia. E fomentava também esse espírito nas suas aulas. Vamos lá? Também fomentava esse espírito nas suas aulas. Totalmente. Não havia cá de trabalhos sozinhos. Quando eles me apareciam a querer fazer o trabalho sozinho, eu fazia 30 por uma linha para evitar isso. Até porque acho que no marketing não se pode viver sozinho, porque tem sempre que estar a pensar noutro. Não se pode pensar sozinho. Deixa-me só fazer uma pergunta que tem a ver com isto do marketing. Quando é que, pela primeira vez em Portugal, ouviu falar do termo marketing? A primeira vez em Portugal que eu ouvi falar do termo marketing, curiosamente, foi em Económicas, num professor que era o tipo que mais sono nos dava, chamado Vidal, que era uma coisa horrível, que dava uma coisa chamada Economia da Empresa. E que pela primeira vez falou de marketing, mas que nos disse que não traduzíssemos. Foi a coisa mais bem feita que ele fez. Porque, de facto, o marketing não tem tradução. Cada tradução de marketing que sai bota. Porque não é possível. Aquilo é daqueles termos que ou é assim ou não é assim. E a primeira vez que ouvi falar de facto dele, mas tão incipientemente não liguei nenhuma. Isto era no 4º ano de Económicas, portanto, no 5º ano ainda não ouvi mais nada. Depois, uns anos depois, 2 ou 3, comecei a ouvir, porque começou-se a falar em Portugal de marketing. E a gente ia ouvindo falar nas coisas, fundamentalmente pelo Gran Via e por outros sítios, porque já havia um da Império que já ia aparecer lá com aquela conversa. E curiosamente começámos com uma coisa, daquelas primeiras sessões a que eu fui antes de ser, já o era, começámos por tentar definir qual era o verdadeiro objetivo das empresas. Ter lucro ou serviço. E hoje eu sou capaz de dizer claramente ter serviço porque é a única maneira de ter lucro. Servir os outros porque é a única maneira de ter lucro. Então, mas é preciso lucro. Bom, eu por acaso, logo numa das primeiras aulas do marketing, ponho lá a equação fundamental das empresas,
e lá aparece o lucrozinho. Até com o meu exemplo do bebê. Se o bebê nascer com 1,2 kg e a gente souber exatamente quantas calorias ele gasta por dia e lhe dermos essas calorias, 20 anos depois temos um bebê com 1,2 kg, lindo, rosadinho, mas que é um bebê de 1,2 kg. As empresas são bebés. Ou comem mais do que gastam, ou desaparecem. Todos os organismos são bebés. Basta ver estas discussões sobre o orçamento do Estado. Para além das mentiras que cada um vai dizendo, isso é outra conversa, o orçamento do Estado tem que arranjar mais dinheiro do que aquele que gasta. Porque se não arranjar, alguém desaparece. E foi isso que algumas pessoas perceberam e não querem aceitar, outros não perceberam. Mas não há nada que sobreviva se não se alimentar com mais do que aquilo que gasta. É tão simples. O bebê é o exemplo mais... A gente dá mais ao bebê, às vezes é-se dá demais. E o bebê fica gordo. Não é preciso ficar gordo, mas é preciso crescer. As organizações são exatamente bebés. Têm que ter mais. Por isso, quando vem a dizer, não há financiamento, mas porquê é que não há financiamento? Porque esta coisa de fazer a moeda, em algumas economias, e mesmo nessas, como está aprovado na Venezuela, não vale a pena. Eles fazem a moeda, mas não serve para nada. Portanto, é aí que o lucro é importante, mas como é que ele se arranja? E se arranjarmos só o lucro, porque aqui falta depois uma pequena palavrinha a seguir, a longo prazo. Se arranjar o lucro amanhã, ótimo. Mas se amanhã arranjar o lucro e depois não arranjar, não sei se gostam de futebol, mas isso é o que está a acontecer ao Porto. É que só tem lucros para amanhã. Talvez se safe agora com a passagem dos campeões, mas reparem nas contas do Porto, independentemente de terem antecipado receitas ou não, eles não fazem no dia a dia mais dinheiro do que aquele que gastam. E o Sporting vai para o mesmo caminho. E se calhar uns pequenitos que lá vão andando. O Braga, por exemplo, até parece ter 5 milhões de lucro. Mas é que não dá. E reparem nas famílias. Se gastarem mais do que recebem todos os meses, o que é que acontece? Vem um mês que a gente recebe o subsídio de Natal. Ótimo. Naquele mês. E depois os outros meses a seguir. Isso eu acho que é tão evidente, tirando as motivações políticas, que eu até percebo, mas que não podem enganar as pessoas, não há outra hipótese. Há que dar mais comida do que aquilo que se gasta. Estamos a falar do marketing, de como é que ele apareceu e quando é que, no fundo, O marketing? quando é que apareceu em Portugal a ser usada essa nova forma de ver a economia ou de ver a empresa? O marketing apareceu nos anos 60 e tais, 60, 70. Apareceu timidamente, depois apareceu. E já existia. Eu costumo dizer uma das coisas aos meus alunos, que alguns ficam assim a olhar para mim. O melhor exemplo de marketing que a gente tem são os merceeiros de bairro. Os antigos. Não sei se vocês são do tempo da província de merceeiros de bairro. Mas o merceeiro de bairro conhece a dona Alzira, que é do quinto esquerdo, sabe o que é que ela gasta. Conhece o senhor Ferreira, que é um funcionário público que está quase a reformar-se. Conhece o criador de pássaros e por isso ele vende para a pista. Que só serve para uma pessoa, mas ele tem lá a pista para vender. Quem sabe marketing, agora vão lá dizer que o homem sabe marketing, ele ofende-se. Não, mas o homem faz marketing todos os dias. Porque, de facto, a essência do marketing é esta. O que é que aconteceu com o Sr. Cota que apareceu, mais os outros senhores? Sistematizou-se. E apareceram os tipos a dizer, nós é que somos importantes, nós é que sabemos, a gente sabe o que é o marketing, vocês não sabem nada, a gente é que sabe. Eu fujo dessa gente. Porque acho que continuo a achar que o merceeiro de bairro é que sabe marketing. O que é que eu tenho que fazer? Transformar uma grande empresa, ou eu pessoalmente, num merceeiro de bairro. E, portanto, eu saber o que é que tenho que fazer para você ficar contente comigo. Para me ver escolher a mim em vez de escolher o outro lado. Porque é que há tantas mercearias, tantos cafezinhos de bairro, todos ali ao lado uns dos outros? Porque cada pessoa gosta do seu cafezinho. E não vale a pena pôr-se com fitas. Porque se fecha um,
É uma tristeza para aqueles que iam àquele café. Não precisamos ir mais longe. Os bares aqui da escola tiveram sempre um funcionamento diferente do terceiro andar do menos um. Porquê? Alguém estudou isso? Porque é preciso ir até ao terceiro andar. Até é bonito no verão. No inverno é um bocado mais chato, que há umas ventanias, mas no verão é bonito. Mas o bar do terceiro andar nunca resultou. Há qualquer coisa que tem que haver aqui. Qual era a obrigação das pessoas do bar? Saber porquê. E se calhar não é difícil, até porque estão confinados aqui num canto. Se calhar sabiam. Se calhar com um bocadinho de jeito arranjavam umas coisas que só houvesse no terceiro andar. E levavam as pessoas lá. Que as pessoas gostassem. Portanto, isto é que é o marketing puro de qualquer gente. Da empresa maior do mundo à empresa mais pequena do mundo. O que é que faz a Google? Faz o que as pessoas querem. E bem, eu não sei. Mas as pessoas querem. E disfarçadamente, eles depois só fazem outra coisa. É que a gente se mete lá, se carrega naquela tecla, sai logo o Google. Agora a mim agora até me aparece outra coisa. Já não me sai a página do novo separador, sai-me um search qualquer em inglês, que é para me chatear. São eles que inventam, eu não fiz nada, juro. Faço, porque como não gosto dela, apago e abro o outro. Mas, portanto, quando o marketing apareceu em Portugal, o marketing, este que se fala tudo, começou por ser as farmacêuticas, como lhe digo, porque aí já era pensado. Vamos ver, um é o marketing espontâneo, é o do comercieiro. Outro é o marketing pensado, outras empresas, é que a gente pensa tudo, que tem elementos para tudo, tem os meios todos possíveis e imaginários para estar. Agora, uma coisa que eu sempre aprendi é: estuda primeiro o que é que o teu consumidor quer. Vai dar aulas, disseram-me isto, vai dar aulas, porque daqui a 20 anos, quem manda no país são os tipos que estão agora no primeiro ano da faculdade. Portanto, vai lá saber como é que eles pensam. Porque é a única maneira de acompanhar os pensamentos. E se nós pensarmos num fenómeno que todos vivemos, a música, reparem a quantidade de vezes que a música muda, mas volta ao antigo. E quem anda despassarado não descobre que agora já andam outra vez músicas antigas a ser e são as que a juventude agora quer. Porque isto é cíclico. E se ficarmos satisfeitos da vida a vender músicas, agora é a grande luta, já não há CDs, há nets. Pois, a net, então o melhor se calhar é adaptar-se à net. Porque as pessoas querem a net, que é mais fácil. Escusam de ir à loja comprar, escusam de roubar, vão à net. Então se calhar o melhor é dar na net possibilidade das pessoas o fazer. Eles já fizeram, disfarçadamente. Os blogs apareceram de repente, já repararam o que é que os blogs fazem? Levam as pessoas a ir lá buscar as coisas que eles querem. Aquelas já até lhes chamam influencers. Pois é claro. O que é isso? Pessoas que a gente não sabe de lado nenhum. Se vocês quiserem ser um influencer, é só ir a um blog e acertarem em 3 ou 4 coisas que as pessoas querem ouvir. Põe uma fotografia gira. Eu também não percebo porque é que se põe tantas fotografias na net, mas isso sou eu que já sou velho. Velho não, usado. Mas eu não percebo. Nem percebo o Sr. Trump, que em vez de escrever decretos, escreve no Twitter. Mas descubro que o Sr. Marcelo também. São modernos. Não percebo governar o país com o Twitter. Não percebo. Será defeito meu? Se calhar é, porque há pessoas que não querem outra vida. Agora, não sei se aquilo vai levar-nos a algum sítio bom. Mas também não quero ser pessimista. Mas quero que sim. Eu até gosto do Marcelo, diga-se de passagem. Gosto da maneira de ser do Marcelo, que acho que sabe fazer marketing. Marketing pessoal brutal. Eu nem sei, às vezes, o constrangimento que ele sente para ir fazer aquelas coisas. Mas faz. E faz bem. E é só querer ser reeleito. Não precisa de nada. Não precisa dizer mais nada. Eu quero ser reeleito. E venham lá os partidos que vierem e disserem o que quiserem. E de vez em quando até sabe ser duro. Doa a quem doer. Até o Costa já diz o mesmo que ele.
Não sei se viram hoje o comunicado do Costa, também tanques têm que ser descobertos, do a quem doer. Mas depois de nos enfiar uma série de aldrabices no orçamento, do a quem doer, não dói-me a mim. E a vocês ainda vai doer mais. Porque eu já não tenho muito tempo para doer, agora vocês têm. E têm filhos. Os meus já estão criados. Tínhamos só voltar um bocadinho atrás, só para, na altura que começou a trabalhar mais na área do marketing, mas que ainda não havia formação em marketing, os seus parceiros, os seus colegas, qual era a formação que tinham? Tinham todos mais ou menos a mesma formação ou havia uma formação muito heterogénea dentro desse grupo de profissionais? Os meus parceiros fizeram a formação ao mesmo tempo que eu. Havia o Luís Barbosa que lia livros e que fez outra coisa que nos obrigou logo a fazer. Todos fomos obrigados a ter o Stanton. E o Luís Barbosa dizia, há uma altura, eu peço desculpa de dizer estas coisas, mas tenho que dizer, porque era o que ele dizia, estou só a citá-lo. Há uma altura em que nós temos as ideias mais limpas, que é na casa de banho. 2 páginas do Stanton por dia na casa de banho. E nós éramos obrigados a ler o Stanton. E chegávamos à companhia e ele perguntava, esta página hoje? Era tudo a brincar, tudo com essas conversas. Não havia nada formal nessa. Agora, ficámos a perceber que o Stanton, que era naquela altura o livro, mas depois veio o Kotler, e devo dizer-lhes uma coisa, o Kotler é o tipo mais execrável a falar. Mas havia um ainda pior, que é o Sr. Drucker. O Drucker, o guru da gestão, eu ouvi-o 2 ou 3 vezes para dormir todo o dia todo. Mau comunicador. Mas sabe que se farta. Sabia. E funcionava bem. O Kotler também não era grande coisa, mas era um bom comunicador. O Stanton era um chato. Mas o livro do Stanton é mais didático. O do Kotler é mais da minha... tem solução. Porquê é que eu dizia aos meus alunos consultem o que quiserem? Porque os livros do Stanton e do Kotler estavam sempre em cima da minha secretária no Império. E se nós tínhamos um problema, não tínhamos pejo nenhum em dizer, espera aí, se houvesse temos aqui alguma solução. Íamos ver aquele e os outros livros todos, porque depois a criação de bibliografia foi instantânea. Felizmente havia aí uma coleção de direção de empresas da Pórtico que publicou muitos livros sobre esse tipo de coisas em português já. Portanto, era muito mais fácil. Mas nós tínhamos uma filosofia. Para que é que eu hei de arriscar numa coisa que eu sei de cor, se posso ir ver como é que ela se resolve? Por isso eu sou muito fã, e sempre fui, ou melhor, sou muito pouco fã dos exames que apelam à memória. Prefiro os exames bem feitos que apelam ao raciocínio. A memória tem que lá estar, há coisas que a gente sabe sempre, quer queira, quer não quer. Mas se não tiver a certeza, se estiver na empresa, o que é que faz? Arrisca? Não arrisca, vai ver. Aí é preciso também criar uma cultura, que é não ter vergonha de ir ver, de pensar. Os miúdos hoje já têm uma vantagem, porque já vão à net. Eu incentivo-os muito a ir à net, só os aviso é que aquilo não está sempre certo. E, portanto, vejam. E, por outro lado, não façam copy-paste. Ponham lá palavras deles. Porque se puserem palavras deles, aprenderam. A melhor maneira que nós tínhamos, no meu tempo, vocês se calhar também, de estudar, era sublinhar e às vezes fazer um resumozinho. Porquê? Porque eram as nossas palavras em cima daquelas coisas. Eles perderam um bocado esse hábito. E, portanto, agora devem ir à net. Vão à net 50 vezes. É bom. Copy-paste é mau. A não ser que tenha... A não ser que Seria uma citação. tenha aplicação, que seja aquilo, para que é que também está a inventar? Porquê é que a gente gasta rios de dinheiro a inventar o que está inventado? É muito complicado. Mas gasta-se rios de dinheiro daquele que não se vê. Porque o tempo que a gente está numa empresa a pensar numa coisa que já está inventada, está a custar dinheiro, muito dinheiro. A gente esquece que nós estamos a gastar só por facto de existirmos. Nem que seja ar. Gastamos tempo. Por isso é que aquela filosofia do marketing
do merceeiro de bairro é muito importante. É porque o merceeiro de bairro está sempre a pensar no que é que o outro quer. Porque senão não vende. E se não vende, é não vivo. E não quer cá saber de teorias esquisitas. Não é? E o meu susto às vezes é que a escolarização, não é isso que eu quero dizer, mas vocês percebem, a escolarização demasiada leva a que as pessoas percam o chão onde têm os pés. E, portanto, querem logo fazer. Outra frase que eu dizia sempre aos meus alunos, que é uma das minhas regras de ouro. O ótimo é inimigo do bom. Faça lá bom, que já não é mau. Quando começa a querer fazer ótimo, normalmente dá bota. Porque há ali qualquer coisinha que não vai funcionar, está a perder tempo. E fazer as aproximações sucessivas, se aprender com a minha professora de instrução primária. E depois no liceu também, mas na instrução primária, no liceu tínhamos uma coisa que era em cima do armário da sala, uma jarra, daquelas jarras. E uma das coisas que tínhamos de fazer era no desenho à vista desenhar a jarra. Eu toda a vida fui um pé de chumbo brutal a desenhar. Ainda hoje não sei fazer um cão, nem um automóvel, daquelas coisas que a gente sabe, sou capaz. Mas a jarra, o primeiro lado, lá saía. E o segundo, para sair igual. Esperteza, salões alunos, sempre bons. Era, faz mal, a gente dobra o papel, faz com lápis 1, lápis número 1, dobra o papel, faz assim, ele passa. Não é? Só que a professora era mais inteligente que a gente. Não é? Chegava, tinha naquela altura um argumento de pau muito interessante, que era uma réguazinha, a gente levava uma réguada que não fazia mal nenhum. Levava a réguada assim, isso não serve, isso é batata. Pois é, então como é que vai ser? Papel vegetal. Passa o papel vegetal, passa o papel, toma outra vez. Então como é que vai ser? Faz tu aí. E o que é que a gente fazia? Uma coisa perfeitamente tonta. Apagava o que estava feito para fazer outra vez. Saía mal. Então ela ensinou-me, não. Faz primeiro e apagas depois. Porque se fizeres primeiro não fazes o mesmo erro. Podes fazer outro, mas não fazes o mesmo. E com um bocadinho de sorte, até acertas. Porque tens elementos de comparação. Isto parece que é uma brincadeira, mas é muito importante que a gente anda para aí a fazer as neiras e depois quer logo fazer do outro mundo. Depois não dá. Sou Centeno, quero o déficit zero. E depois engana as pessoas. Em 600 e não sei quantos milhões. Diz a UTAU. Eu ouvi ontem aquela vez. Eu normalmente não ouço estas coisas, mas ontem ouvi isso um bocadinho e fiquei. A UTAU, sabe o que é a UTAU? Aqueles senhores que são o apoio do Parlamento para o orçamento dizem que o déficit está errado em 600 e não sei quantos milhões. Eles são técnicos, não são políticos, mas o político diz que é aquele valor. Quem é que eu tenho tendência para acreditar? Se eu Centeno fosse devagarinho e acertasse agora mais um bocadinho, se calhar passava mais despercebido. Mas não, quero brilhar na Europa, brilha. Mas vocês ponham-se a pau. Vocês ainda são funcionários públicos. Eu não disse nada, mas ponham-se a pau. O Passos Coelho não está tão longe como vocês julgam. E este não é tão longe do Sócrates como a gente parece. Basta ver as promessas todas, que já caíram todas. E se vão na conversa da Catarina, até ainda vão mais longe. E isto é eu não sendo político, nem querendo ser. Dói-me aqui. O bolsinho que está cada vez pior. Porque esta coisa dos impostos é lindo, mas eu fiz outro dia uma conta simpática. Eu, no tempo da crise, houve não sei se isto faz parte da sua entrevista ou não, mas no tempo da crise, houve um ano que eu recebi 800 euros no IRS. O meu rendimento bruto não varia desde o tempo do Passos Coelho. Nem para cima nem para baixo. É o mesmo rendimento. Naquele tempo da crise, fui recebendo 300, depois um ano recebi 800, depois um ano paguei 3.000 e este ano paguei 6.000. E disse, tipo, estão a brincar comigo, como é que é? Foi simples. É que fui somar tudo. Eu pago mais do que pagava, mas não muito. Porque
porque antes pagava era todos os meses, agora pago tudo de uma vez. Acabou a SES. Pois, acabou. Vem no fim. Acabou a sobretaxa. Pois, acabou. Vem no fim. E, portanto, aquilo que eu pagava todos os meses, quando chegava ao fim, acertava. E tinha tão pago num ano que até recebia 800 euros. Agora, com a mesma composição de agregado familiar, com as mesmas composições de despesas, aquelas coisas todas, eu admitia variar umas centenas de euros. Agora, variar de receber 800 para pagar 6.000, não, é quando somei, de facto, os valores mensais todos do antigamente e os valores mensais mais este, o resultado é praticamente o mesmo. Portanto, baixaram, mas pouco. Aliás, a carga fiscal é a mais alta, bem sei que tem que se perceber que aumentou um bocadinho a rapaziada dos trabalhadores, portanto, aumenta. Portanto, é natural que haja um bocadinho mais de dinheiro nos impostos em cima do PIB. Mas deixem-se fazer contas com o PIB. Vamos ao absoluto. Vamos ao absoluto, que é para ver se aumentou ou não. É a maior carga fiscal de sempre. Vocês já viram quando as cargas fiscais começam a aumentar? Onde é que vai bater? Têm tempo de carreira? Tinham. 9 anos, 4 meses e 12 dias? Tinham. Alguma coisa? Não. Não tudo. Mas podemos terminar. Não é? Muito obrigada, Sr. Professor. Foi um gosto tê-lo aqui connosco e poder participar no nosso projeto. Entre outras coisas, por ser cá na casa e por ser por vocês. Tá. Obrigada. Sim, senhora. Ainda foi um bom tempinho. Não foi? Eu começo a falar, nunca mais me calo.